com muito prazer que o Choque de Opinião traz um dos maiores especialistas em segurança do Tocantins para debater esse momento atual, em que o Brasil parece entrar em parafuso. Minas Gerais em chamas, Rio de Janeiro em caos, e o que nós podemos antever para o nosso Tocantins? César Simoni está aqui e vai conversar com a gente. É um prazer recebê-lo. Muito obrigada, César. O prazer é meu, Débora, de estar aqui. Não me considero especialista. O que eu tenho de experiência no combate ao crime, eu venho de 10 anos na Polícia Federal, depois 27 anos no Ministério Público, os 3 últimos anos e 3 meses eu fui secretário de Segurança Pública. É um campo que eu conheço, não me considero especialista, mas eu conheço. Nesse tempo todo, o meu foco foi trabalhar no combate ao crime. Eu chego à conclusão que o estado de coisas que nós estamos, a legislação já não resolve. Nós precisamos mudar de sistema, nós precisamos mudar de posição. O Brasil não suporta mais o avanço do crime, não adianta mais nós ter com medidas paliativas. Nós precisamos de coisas específicas, precisamos mudar uma ideologia de combate ao crime, em que a vida tem que voltar a ter valor, em que o bandido tem que saber que se ele não aguenta a pena, ele que não cometa crime, e que o mundo é das pessoas de bem, não do bandido. E na sua opinião, quais são os fatores que impedem a eficiência da segurança pública no Brasil? Bom, é muito comum a gente ouvir dizer, olha, a polícia prende e o juiz solta. Mas é uma série de consequências, na minha ótica, e respeito opiniões de contrário. Nós não estamos preparados para uma Constituição do tipo que temos. A Constituição de 88, que é chamada Constituição Cidadã, ela não estava, o Brasil não estava preparado para ela. É uma Constituição de muitos direitos, poucos deveres. Eu acho que o erro começa aí. Eu fui promotor antes do Estatuto do Desarmamento e promotor depois do Estatuto do Desarmamento, promotor criminal, atuando nos crimes dolosos contra a vida no plenário do Tribunal do Júri. Eu não vi diferença. Eu vi, na verdade, um aumento, porque o crime de homicídio, ele basicamente ele ocorre por 3 fatores. Ele é um crime de momento, é um crime de ímpeto. A mulher trai o marido ou vice-versa e a pessoa, e é um crime doloso, sempre um crime de vontade. Eu vou matar para limpar minha honra, eu vou matar, ou seja, por vingança, por vindita, por honra, os motivos são os aleatórios. Mas é um crime basicamente passional. Porque o latrocínio, que é o crime em que você mata para subtração, este ele não é crime considerado pela legislação como crime de competência do Tribunal do Júri, não é o cidadão que julga, é o juiz monocrático. Então ele não é considerado homicídio. O objeto finalístico da ação do criminoso é patrimonial. Embora, para ele atingir esse objeto, ele subtrai a vida. O que se aprende no dia a dia dos fóruns? É que quando a pessoa quer matar, não tem nada que segure. Então não é desarmando a população que você vai diminuir o crime de homicídio. Sim. O crime de homicídio não. Porque você mata com faca, com porrete, com veneno, com... A questão é a pessoa querer matar. A pessoa quer matar. A arma é um detalhe. O que é que nós favorecemos com o desarmamento do cidadão? O crime de latrocínio. Hoje, o grande choque que se sente, a população se ressente, é exatamente esta onda de crimes com fins patrimoniais. O sujeito, 2, 3 bandidos entram numa loja de conveniência, entram no restaurante com um revólverzinho 32, 38, e as pessoas eles sabem que ali provavelmente todos estarão desarmados. Esta certeza de que eles não terão reação é que os anima. Então, o que é que nós fazemos quando nós não permitimos que o cidadão de bem esteja armado? Nós animamos a bandidagem. O Bené Barbosa, você conhece o Bené Barbosa? Já ouviu falar? Não ouvi falar. Ele é um grande especialista em segurança, um rapaz que já escreveu livros sobre isso, e ele é frontalmente
contra o desarmamento. Porque eles dizem o seguinte, olha, não é... Até o leão sabe que a gazela tem chifre, né? Então, assim, até o leão acha justo que a gazela tem de se defender. Só a gente que acha que se cortar o chifre da gazela, o leão não vai atacar. Não vai atacar ela. Né? E que, assim, a gente fala de violência, diz, olha, nem toda violência é ruim. Porque, veja só, o lobo e o pastor, o cão-pastor, são similares. Ambos têm pelo, ambos têm caninos, ambos são arrojados nos seus ataques, ambos usam de violência quando precisam. A diferença é que o lobo ataca a ovelha e o pastor defende a ovelha. Né? Então, nosso problema não é violência, a questão não é a violência, é como ela é usada. Né? E ele diz o seguinte, que a questão do desarmamento, você simplesmente, existem pessoas que são presas e pessoas que nascem para predadores, e pessoas que são naturalmente presas. Né? Se você tira a arma, você transforma todo mundo em presa. Só vai ter vez o predador. O cidadão que quer realmente fazer mal para um outro ser, ele vai fazer com uma pedra, com uma faca, com o que tiver na mão. Né? Então a questão não é a arma. A arma implica em se defender. A pessoa tem o direito de se defender. É claro que a gente imagina que tenha, como nos Estados Unidos, uma convivência com a arma, como lá eles têm uma convivência com a caça, né? Não tem horror, não tem medinho de arma como nós temos aqui, né? A gente tem que ter uma técnica, tem que ter um relacionamento com ela, tem que saber manusear, é óbvio, tudo isso. Ninguém está achando, o pessoal acha que a partir do momento que caiu o desarmamento, vai passar igual o carro da pamonha. Quem quer a pistola? Olha a pistola. E não é isso, a gente sabe que as pessoas vão ter que se formar, aprender técnicas para poder utilizar, penso eu, né? Acredito eu. E que o que acontece hoje é que só o bandido está armado. Então... Mas veja bem, Débora, o raciocínio até simplista. Vamos retroagir na história. O que fez Stalin na Rússia? Sim, para poder solidificar o comunismo. Ele desarmou a população. Sim. O que fez Hitler na Alemanha? Fez a mesma coisa. O que fez Mussolini na Itália? Então, o que a história nos ensina? Que só os regimes fascistas, nazistas e o socialismo de Stalin, a primeira regra é desarmar a população. Por quê? Porque da ideia de poder por muitos anos. Eu penso que nós tínhamos, isso começa com o Fernando Henrique, essa onda desarmamentista, mas com um grande equívoco. Não há quem possa, não há quem consiga fazer que os americanos se desarmem. Uhum. Porque você não consegue mudar a Constituição dos Estados Unidos. E a primeira defesa de uma nação é seu povo. Então, o princípio para os americanos não é de que o cidadão é armado porque ele gosta de caçar, não. O conceito americano de armamentista é de defesa do território. Da propriedade, né? Do território. Do território do país. Os americanos têm uma noção seguinte: se tudo der errado, se as forças armadas do país, elas de alguma forma sucumbirem, ainda terão que enfrentar toda a população americana, que é o princípio de defesa. O que os americanos fizeram, então? É claro que há um pouco de absurdo. Eu não concordo que você possa adquirir um fuzil para ter em casa. Eu acho que é uma arma de guerra. E aí é o exagero deles. Mas o cidadão tem que ter pelo menos a faculdade, o direito. Eu tenho uma arma e vou usar se quiser. Ele pode optar. Diante de um assalto, ele medir as consequências. Eu vou reagir ou eu não vou reagir? Mas ele tem que ter essa opção. O que acontece hoje é que o cidadão não tem opção. E a polícia não consegue estar na porta de todo mundo. Ela não consegue estar quando está saindo num shopping, está se entrando num carro, está chegando em casa. Então, se você não tem o aparato estatal para te defender, você tem que ter o direito, a faculdade de exercer essa defesa. O que nós precisamos? O Brasil ele vai de 0 a 800. É alguma coisa impressionante. Eu tenho um amigo em comum, até tem um vídeo que no futuro vai aparecer, que eu fiz com ele ele me apresentando 7 armas, daí tem fuzil, tem submetralhadora. Eu perguntei para ele quanto é que você paga e como é que você
faz para conseguir autorização para portar essas armas? É a coisa mais simples do mundo. Eu só apresento a nota fiscal, evidente que só pode comprar o armamento quem for nativo americano, e você renova essa licença de 7 anos. E quanto é que você paga para renovar essa licença? $70. Mas não é $70 por arma, é $70 para todas as armas. E o que acontece se o policial te encontra com essas armas? Ele vai ter certeza que eu sou cidadão de bem. Porque nos Estados Unidos funciona assim, você tem direitos, mas você tem dever. Se você usar uma arma indevidamente, você está ferrado. Você vai ser punido com severidade, porque você tem que saber exercer os direitos, mas você tem que saber que tem que ter deveres. Então, no Brasil, uma concepção, na minha ótica, completamente equivocada. O cidadão está desarmado, à mercê do bandido, enquanto que nós tínhamos que estar investindo de forma diferente. Nós tínhamos que estar treinando. Nós não temos as academias de ginástica, então vamos ter as academias para treinar o cidadão, para exercer, quando quiser, o direito de defesa. E facilitar com que tanto a aquisição de arma quanto a legalização destas armas. Hoje no Brasil você paga uma pistola na faixa de R$4.800, enquanto que nos Estados Unidos você compra uma pistola com $300. Hoje no Brasil, para você pagar o registro de uma arma, ele custa em torno de R$2.000 de taxas. Para você conseguir o porte, bom, aí o porte é um desafio ao impossível, ao imponderável. É muito difícil alguém conseguir um porte de arma hoje no Brasil. Por quê? Porque foi feito para não se conseguir. Nós estamos equivocados, nós tínhamos que preparar o nosso cidadão, nós tínhamos que treiná-lo e a sanção tinha que ser severa quando ele usa a arma de forma indevida. O que não pode é o bandido que não precisa de porte, não precisa de registro, ele hoje faz o que quer. Eu vi um vídeo há pouco tempo de um crime em São Paulo, em que um menino de 17 anos sai de um condomínio com uma mochila nas costas, indo para o colégio. E o bandidinho vagabundo intercepta ele na frente do condomínio, aponta a arma para ele e exige o celular. Ele prontamente tira e entrega o celular para o bandido. E ele dá um tiro na testa do rapaz, o rapaz cai no chão. A vontade, o sentimento que eu tenho como pessoa humana ao ver aquilo, e eu gostaria de arrancar as vísceras daquele fascínio com as mãos. Porque como é que você tira a vida de um jovem que tem todo um futuro pela frente pelo celular? O que ele tem a perder, este vagabundo? Nada. Mas ali não morreu só aquele rapaz, morreu a família dele. Sim, muitos amigos, muitos colegas. Então, o efeito é devastador. Não é só para a pessoa que morre e perdeu a vida, perdeu o direito de deixar um descendente, de terminar um projeto, e ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Mas o efeito colateral é gigantesco. César, vamos falar um pouquinho sobre a situação do Brasil. O Brasil hoje vive com 60 mil mortos por ano, é um país absolutamente violento. Já existem facções atuando no Tocantins. Como que a gente vai lidar com o crime organizado? Vamos falar um pouquinho sobre o crime organizado. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que só tem uma solução, a solução final. Nós importamos dos Estados Unidos muita coisa que não precisava e não precisa. Eu como promotor, eu vi muitas vezes os direitos humanos voltados e preocupados em atender as famílias do preso e o próprio preso. Eu nunca vi direitos humanos ir na casa daquela família que perdeu um pai, que aquele preso tirou a vida. Então, hoje nós temos a Bolsa de apoio à família do preso. E cadê a bolsa de apoio para aquela família que perdeu o provedor? Nunca os direitos humanos se preocupam com isso. Bem, o que está acontecendo? O preso, ele tem que entrar no sistema. Primeiro que o preso tem que cumprir pena. Não é sursi processual, cumprir 1/3 da pena, liberdade provisória. Não, a pena é pena. Então ele tem que saber que se ele comete um crime apenado com 10 anos, ele vai cumprir 10 anos. Ah, mas coitadinho do preso. O crime doloso é um crime de vontade. Se você não está preparado para cumprir a pena, não o cometa. Ninguém é obrigado a cometer crime. Bem, o Brasil erra
mais uma vez, na minha visão, em 3 pontos. Primeiro, a Constituição diz que todo cidadão tem direito à defesa. Eu não considero bandido cidadão. Então nós damos defesa pública através da Ilustrada Defensoria Pública, um órgão extremamente importante e necessário, mas não para defender quem quis delinquir. O crime doloso é um crime de vontade. Se você não tem direito para pagar advogado, não cometa crime. Sim. O que nós não podemos é o Estado dizer, cometa o crime que eu vou te dar defesa. Bem, este é o primeiro equívoco. O segundo equívoco é que o cidadão, ele era cidadão. No momento que ele cometeu o crime, ele perdeu a cidadania. Ele abdicou do convívio social. Então, bem, e aí nós temos que ter a seguinte compreensão. Ele não se curvou à lei, e por isso ele foi preso. Ele foi apenado e colocado num presídio para cumprir a pena, mas ele não se curva ao cumprimento da pena. De dentro do presídio, faccionado, ele manda incendiar ônibus, manda matar, manda sequestrar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar este vagabundo e arrumar um outro presídio para ele? O Brasil precisa deixar de ter pudor. A maior democracia do mundo tem trabalhos forçados, prisão perpétua e pena de morte. Qual a solução para quem que depois que já violou a lei, ele não tem condições de convívio social, ele é preso, apenado e de dentro do presídio ele não se curva, aí de dentro do presídio ele manda matar. É muito simples, nós temos que mudar a legislação e este tipo de crime tem que ser apenado com solução final. Não tem outra solução. Para quem se facciona, o resultado tem que ser este. E assim, me diz uma coisa, o que você acha que vira um país, vira o Brasil, se nesse contexto todo a gente descriminalizar as drogas? O que vai acontecer, na sua opinião? O Brasil por pouco não foi para o sistema bolivariano. O PT quase nos coloca lá. Por muito pouco nós escapamos disso. Eu não acredito que a parcimônia com o crime seja a solução. O Rio de Janeiro é a grande prova. O carioca é o malandro, é o esperto. Olha o que deu. Hoje o Rio de Janeiro, ele é um estado, é um campo de guerra. Bala perdida atingindo senhoras, crianças, é um troço completamente fora do quadrante. Colocamos o exército lá então e não resolve. Por quê? Porque nós temos que mudar o nosso sistema de encarar o crime. O crime tem que ser apenado com severidade. O crime tem que ser apenado com severidade. E dentre estas medidas, nós temos que deixar de ter pudor. Mais uma vez, eu repito, a maior democracia do mundo tem trabalhos forçados, prisão perpétua e pena de morte. O nosso preso, eles são jogados dentro de um sistema em que ele não tem como sair melhor. Sim. Ele só vai sair de lá pior, porque ele entra sem estar faccionado e sai faccionado. Ora, não podemos deixar esse sujeito sair de lá assim, porque ele sai pior do que entrou. Qual a solução? É que a pena ela seja cumprida por integridade. A pessoa tem que temer a pena. Hoje o bandido não teme a pena. Ele sabe que dentro do sistema ele lá vai corromper, as facções vão dar um jeito de tirá-lo, ele tem que temer a pena. Este é o princípio principal. Mesmo porque se ele é condenado a 10 anos, ele sabe que vai cumprir dois terceiros, ele vai sair de lá e vai sair mais cruel. Dentre todos os problemas que o país tem, entre política, economia e todos qual o maior problema o Brasil sofre hoje? Bem, Débora, o grande problema que o Brasil hoje, o cidadão brasileiro quer ver solucionado é segurança pública. Não adianta você ter recurso para dar estudo para o seu filho, você ter recurso para você ter uma internação hospitalar, se você não estiver vivo. O que mais aflige a população é essa falta de segurança em todos os aspectos. Ninguém sabe se você sai de casa de manhã para trabalhar e vai chegar vivo de noite. O crime se assolou esta nação de uma forma assim tão grande que hoje eu penso que o que era antes prioridade, educação e saúde, passou a ser prioridade segurança pública.
Não adianta você ter educação, ter atendimento médico, se você não estiver vivo, se você não tiver com sua integridade física. Hoje, a nação brasileira, ela anseia por um combate efetivo, rigoroso contra a criminalidade, na minha ótica. A última perguntinha aqui para a gente terminar, porque o nosso tempo foi muito rápido. Você é a favor da integração das polícias? Eu sou a favor do modelo diferente de polícia. Eu fui secretário de Segurança e pude verificar de que nós temos bons policiais. Os policiais, regra geral, eles têm vontade de fazer o serviço, de combater o crime, mas o sistema, na minha visão, está errado. Vamos imaginar assim, não existe polícia sem inteligência. E hoje, com todas as facilidades que nós temos, através de uso desses equipamentos que podem facilitar o combate ao crime, pegamos assim, você chega numa situação, vamos pegar Palmas, em uma determinada local de Palmas, Vila Aureli, você vê uma festa no final de semana e tem 4 carros da Polícia Militar ou da Polícia Civil parados, com 4 policiais dentro, para dar segurança naquele local, com uma câmera de uma grande angular, com uma resolução bem feita, ou 1, ou 2, ou 3, elas fazem o trabalho desses veículos que nós estamos perdendo a utilização do policial para efetivamente combater o crime como mera patrulha, mero observador. Não penso numa polícia assim, eu penso numa polícia trabalhando com equipamentos de inteligência de alta tecnologia e que isso hoje não tem dificuldade para se conseguir, mas com uma aplicação, e aí não importa se são polícias juntas ou separadas, ambas as polícias, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, elas só podem ser efetivas se elas estiverem trabalhando com inteligência. É o que se faz nos países desenvolvidos, é o que se faz nos Estados Unidos. Você olha para qualquer lugar nos Estados Unidos tem câmera. Sim. Então, você tem a tecnologia para combater o crime e apenar o crime com severidade. Olha, eu agradeço demais, César. Infelizmente, nosso tempo passou rápido demais, tem muita coisa que eu queria saber e eu espero que a gente se encontre de novo para bater um papo mais legal ainda, porque foi muito bacana. O prazer foi meu e estou sempre à disposição a hora que você precisar. Poxa, muito obrigada. Obrigado.